Oi, gente, bom dia! Segundou, meu povo, e segundou com a semana cheia. Não tem feriado, segundou com a semana completinha, 5 de maio de 2025. Olha, 5/5 de 2025, sem... Opa, deu um chicotão aí no ar, fiquei até tonta. Meu labirinto, ó. Pra você que tem algum tipo de superstição ou joga no bicho, talvez esse número possa significar alguma coisa. Pra mim, é só 5 de maio mesmo de 2025. Bem-vindo, estamos no ar, começando muito mais essa semana. E a gente vai começar como? Com cozinha, gente. Hoje tem o chefe Roque. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E para começar dia 5... Você é supersticioso? Não, nem um pouco. Não? 5/5/2025 significa alguma coisa pra tu? Sim, segunda-feira. Começo de semana. Que os boletos vão vencer? Não, vai tudo vencer. Que o dia 10 tá logo ali, os boletos vão vencer. Não, o dia 10 tá longe ainda. Do dia 5 pro dia 10 é longe. Tu acha? Acho. Rapaz, eu nem termino o mês e os boletos do próximo mês já estão no meio. Então, mas é assim mesmo. O boleto é rápido, mas o dia demora pra passar. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, bem-vindo, dia. tá? Obrigado, agradeço. Um abraço pra Balneário, essa cidade maravilhosa. Fantástica. Daqui a pouco eu já vou falar o que o chefe Roque vai aprontar aqui na cozinha. Mas deixa eu te falar que hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Aprender a falar corretamente é uma arte. Nós devemos tirar um tempinho diário para aprender a ler e escrever. Infelizmente, o brasileiro tem ainda índices baixíssimos, né, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Mas é bom, tire um tempinho, use a internet para isso, para aprender algumas regras, para falar melhor, aprender uma língua nova. Afinal de contas, é tão bonito falar corretamente, não é mesmo? Então hoje, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Antes do chefe Roque, deixa eu te falar que a gente está com uma promoção do bondinho junto com o Parque Unipraias. Quer andar de bondinho? Na faixa 0800, manda um vídeo para cá dizendo: eu quero andar de bondinho, estou assistindo muito mais. 3360-1101 é o nosso WhatsApp. Lembrando sempre que você deve mandar o vídeo assim, tá? Deita o celular, ó, vertical, lembra da cama, tá? Horizontal, vertical. Horizontal, tô certa, né? Uhum. Me deu até um branco Não, agora. horizontal e vertical. Não, é horizontal, gente. É assim, lembra do horizonte. Ó, você vê o horizonte. Lembra do horizonte, na horizontal. Assim é vertical. E olha. lembra da geladeira. Aí é vertical. Ah, tá bem, boa. Mas lembra do horizonte, ó. Horizontal. Vertical. Dizendo: eu estou assistindo muito mais e quero andar de bondinho. Pronto, não é sorteio, não é nada. Mandou o vídeo, ganhou. Chefe Roque, agora sim, oficialmente os aromas na cozinha do Muito Mais. O que vamos aprontar hoje? Hoje vai ter bastante aroma, porque hoje nós vamos fazer um prato que ele é muito, mas muito antigo, que é o risoto de fungo, uma culinária italiana. Esse prato, ele surge na... Tá, mas a culinária italiana é o risoto. O fungo também? O fungo também. O fungo é bem da culinária italiana. E ele vem de Lombardia, a região de Milão aí. E esse prato, o primeiro registro que tem dele é de 1809. Nossa! Que os ingredientes estão aqui, eu até separei ele em dois estágios para mostrar para você, Fábio. Aqui é o fungo seco, como ele vem, tá vendo? Ele vem bem, literalmente bem seco, você tem que hidratar ele. Aí você hidrata ele, como eu até passei na receita, né? Olha aqui, olha o cheiro, deixa eu mostrar lá, ó. Esse é o fungo seco. Vocês estão sentindo o cheiro? Mas eu acho que a TV vai chegar nesse estágio. Vai. Sabia? Acho que a tecnologia vai proporcionar que a pessoa em casa, em algum momento, vai conseguir sentir os cheiros, aromas. Mas enquanto isso, nós vamos passando para eles aqui. Olha, e aqui, Fábio, daí eu já tenho ele hidratado. Tá. Que você já vai ver que ele já muda até o aroma dele. Você vai ver que ele muda totalmente.
E como você faz? Tá temperadinho já? Já está pronto. Posso experimentar? Melhor não. Ainda não, porque ele vai estar muito forte. É? Ele é um ingrediente muito forte. Você não pode errar na quantidade. Que o que acontece? O menos é mais. Se você na culinária, geralmente isso, né? O menos é mais. Então, ele é ele que vai dar a vida pro risoto. Então, se você pôr muito, ele vai se sobressair, vai se sobrepor e não vai ficar o ideal. Então, agora, Roque, o risoto é uma comida que muitas pessoas se perdem. Porque ou fica cru, muito al dente, ou muito cozido. Qual é o pulo do gato? O pulo do é que assim, é regional. O italiano que o arroz arbóreo vem lá da Itália, tal, o risoto. O original? O original, o verdadeiro. Ele gosta muito al dente. Ele gosta bem al dente. Na culinária brasileira, o brasileiro ele gosta um pouquinho mais cozidinho. Mais cozidinho. Então ali vai muito do restaurante, do chefe, de acertar o ponto. Nem muito lá, nem muito cá. Nem muito lá, nem muito cá. Justamente, é o meio termo. Você está numa região aí que nem nós trabalhamos muito com risoto. Então eu sei que aqui o pessoal gosta de um pouquinho mais. Que já teve algumas pessoas, mas está muito al dente. Não é que tá cru. Tá cru, justamente isso. Então aí você equilibra o ponto. Você fala assim... É igual o macarrão, né? Diz que o italiano, na Itália mesmo, ele gosta bem al dente. Bem al dente, quase quebrando. E tanto que quando ele vem pro Brasil, que ele chega aqui, ele acaba... Dando uma brasileirada. Dando uma dificuldade. Ele fala, nossa, mas tá muito cozido. Fala, não, é da nossa cultura. Então isso de cozinha, é muito regional. Você pega um prato, que nem o italiano, e a gente deu uma aperfeiçoada na nossa... E tudo certo? Tudo certo. Cozinha tá tudo certo, nada tá errado. Basta, que nem eu falo... Eu trouxe um vinho também, vou até já entrar no assunto. O vinho, o que acontece? O vinho é seu. Você toma ele como você quer, né? Não adianta a gente seguir muita regra, muita coisa. Inclusive, eu até vou tirar ele da geladeira, que eu coloquei ele para dar uma quebrada no gelo, porque senão vai passar do ponto. Vou pôr ele aqui, que é um vinho português. Gente, que chique, hoje vamos tomar... Você vai tomar vinho! Hoje você vai harmonizar um risoto, um prato italiano, com um vinho português. Geralmente a gente harmoniza... E é um vinho o quê? Tinto, rosé? É um vinho tinto, é um blend de uvas, são 4 uvas. São 4 uvas que tem Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tinta Roriz e Touriga Franca. São 4 uvas bem tradicionais de Portugal. Mas é um blend maravilhoso. Vinhas velhas, tá? Que são algumas uvas mais... Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes. E agora, Fábio... Eu acabei me perdendo. O vinho é rosé? O Não, tinto. É tinto. É um vinho tinto. Para harmonizar com um risoto, geralmente é tinto ou depende o risoto? Não, depende o risoto. Que nem esse aqui, o fungo. O fungo, ele é um risoto que ele é bem encorpado, que ele tem bastante corpo, ele é forte. São ingredientes fortes. São ingredientes. Né? O fungo, a manteiga, o parmesão. Se eu fosse harmonizar ele com vinho branco, que muita gente confunde isso, no vinho branco não ia aparecer. Ele ia se sobrepor, o risoto ia se sobrepor ao vinho. Aliás, qual é a função do vinho? O vinho é isso. Numa alimentação, uma refeição. O vinho é uma harmonização, mais ou menos assim. É que nem eu falei, o vinho é de cada um. Você toma o vinho do jeito que... Mas tem algumas... Mas a regra é sempre assim. Quando você for comer um prato... Um determinado prato você harmoniza com o vinho, porque um não pode se sobrepor ao outro. Quando você está comendo, só sentir o gosto do risoto. Você tem que sentir o gosto do vinho. E aí ele tem que ser mais encorpado. Aí tem que ser um vinho mais encorpado. Aí, por que fala do peixe tem que ser o vinho branco? Porque um peixe, se você for, dependendo o molho, na verdade, um vinho tinto ia matar o sabor do peixe. O vinho ia se sobrepor ao sabor do peixe. Então, um vinho branco, mais leve, não mata o outro. Um não se sobrepõe ao outro. O vinho rosé também é um vinho mais leve, um vinho mais de entrada, que vai muito bem com saladas, com entradas. E aí vem o vinho tinto, que é um vinho mais encorpado, tem mais corpo. Que não tem nada a ver com o teor do álcool? Não tem nada a ver com o teor alcoólico, não influencia na harmonização.
E nem na cor E do nem vinho. na cor do vinho, nada. O álcool é a maneira que ele foi fermentado. Tem alguns vinhos muito potentes, tem alguns enólogos que usam essa prática de ter vinhos muito encorpados. Um deles é o Michel Rolland, que é um francês, ele está na Argentina há muito tempo. Os vinhos deles vão ser todos acima de 16, 16,5 volume de álcool. E aí também entra a legislação de cada país. O Brasil, ele não pode, na legislação brasileira, não pode ter um vinho acima de 14 volumes. Por isso que você não pega um vinho nacional acima de 14 volumes de álcool. É 13,5, é 13, é 12, muito é 14. Por conta da legislação. Isso mesmo. Mão na massa. Vamos lá, Fábio. Primeira coisa que eu vou fazer... Receita na tela. Temos a receita, modo de preparar de cada ingrediente. De cada ingrediente. Agora eu vou apanhar um pouco do fogão aqui, mas estou chegando lá. Aí, vamos lá, risoto de fungo. Vamos passar os ingredientes. Está aqui o fungo, a manteiga. Lembrando que fungo, arroz gente, arbóreo. é com GHI, tá? É GHI, justamente. GHI, viu? Tem gente que põe... É italiano, não é inglês. Ah. Então tem gente que põe Y, tem... Não, Isso. Aí o arroz Tá. arbóreo. O vinho branco, pessoal, eu já usei porque eu já preparei o arroz. Tá. Ele já está 100 gramas de fungo seco, uma colher de manteiga, arroz arbóreo. Isso serve quantas pessoas, essa receita? Essa receita é para 2 pessoas, de 2 a 3 pessoas. Depende muito de como a pessoa come. Perfeito, Fábio? Por favor, ali também, gente, no nosso GC, fungo com GH, tá? Fungo cremoso e cheio de sabor aqui no Muito Mais. Vamos lá, bora aqui pra receita. Aqui eu já entrei, consegui ligar o fogão. Que Conseguiu? É o primeiro passo. Venceu a batalha? Venci. A primeira batalha tá vencida, já tá bom, ganhei. tá tudo Agora eu vou certo. entrar com a manteiga, com a manteiguita. Manteiguita, Uma- com sal, sem sal. Com sal. Manteiga com sal. Manteiga sem sal é para light, mas isso aqui não é um prato light, isso aqui é... Mas aí o com sal não vai... Não vai se interferir no sobrepor. sabor? Não, porque, pessoal, isso é interessante. Quando eu preparei, eu fiz o pré-preparo do arroz arbóreo. Eu já entrei com cebola, com manteiga e com sal. Com vinho branco e depois com fundo de legumes. Tá, agora uma dúvida pra quem quer repetir esse prato em casa. Tô lá, vou receber convidado, nananana. O Matheus, sabe quem é o Matheus? O Matheus Souza. Aliás, assista o TVC News de hoje. O Matheus Souza é o jornalista que a partir de hoje fará a previsão do tempo ao vivo no TVC News. Vai estrear hoje. Legal. Legal, né? Não. Aí o Matheus tá lá em casa, tal. Eu vou receber a Fábio, quero fazer um risoto de fungo hoje. Ou qualquer um risoto. Quanto tempo antes eu posso preparar o arroz arbóreo, de pré-cozimento e de dias também, tipo, tô na semana corrida. O arroz arbóreo você pode preparar 1 quilo, porcionar ele e guardar na geladeira, congelar até que ele vai te durar aí 1 semana. Uma semaninha? Uma semaninha. Ele E não quanto tempo antes de cozimento? O cozimento também eu pus na receita, vai estar na receita, são 10 minutos cravado. Você coloca lá, você refoga a cebola, a manteiga refogou a cebola, entrou com o arroz, entra com o vinho branco, deixa o vinho branco evaporar. Eu preparo Normal, como se fosse um arroz normal. Tá. O vinho branco evaporou, aí você vai adicionando fundo de legumes durante 10 minutos em fogo médio. Deu os 10 minutos, você desliga. Desliga. E assim, não acrescenta todo o fundo. Vai acrescentando aos poucos, ele vai secando, ele vai soltando muito amido. Tem que ir Tem que ir, mexendo. Tem gente, eu já vi o pessoal falando... Quer aumentar a temperatura? Quero. Quer? Tá difícil? Não, aqui, agora. Isso. Tem que... ali. querido. Ele é assim, ele gosta de ser na pressão. Carcado o negócio. Bom, eu vivo na pressão na cozinha, Pois por que eu não aprendi isso? Bom, aqui, ó. A manteiga já deu uma aquecida boa. Esse cheirinho da manteiga. Agora eu vou entrar com o fungo. Tá. Aí vocês vão ver aqui um fungo hidratado. Vocês já vão ver que ele já começa a soltar um aroma. Um aroma bacana. Esse risoto você serve lá nas churras? Sirvo. Esse ele faz parte do rodízio. Então são vários tipos de risoto e esse aqui é um deles, que eu acho assim pra mim, um dos melhores. É? Quais outros risotos você serve lá? Eu tenho de parmesão, tenho de margarita, que também é
Bem, segue aquela receita tradicional da margarita. Agora, com aquela quantidade de carne que é servida, como é que cabe risoto, gente? Então, mas é bom, é diferente. É uma delícia. É muito diferente. Agora, pessoal, vou entrar. Já? Já, tá vendo aqui, ó? Como já estava hidratado, boa, Fábio, eu vou explicar bem detalhado. Como ele tá, na receita vai explicar passo a passo de todo o risoto. Então agora, tá hidratado, eu vou entrar com o arroz arbóreo. Tá, para hidratar o fungo. 20 minutinhos na água fervendo, fogo médio. Deu 20 minutos. Deixa a água ferver ou posso deixar ele fervendo junto com a água? Pode deixar fervendo junto, fogo médio, ferveu 20 minutos. Sem sal, sem nada? Sem nada, só ele. Hidratou, aí você vai entrar com o arroz arbóreo, vocês estão vendo? Ai, que delícia. Delícia. Só o arroz arbóreo já é, né? Bom. Tá. Ô, Fábio, aqui é interessante, para você provar um pouquinho aqui. Pode pôr aqui mesmo? Pode. Pode pôr aqui que vai. tem. O que acontece? Deixa eu pegar aqui. Aqui tem um segredinho. Opa, eu gosto de segredos. Que eu vou contar pra vocês. Conta pra mim. O que acontece? Aqui, ele ficou durante 10 minutos. Você vai ver que ele tá bem al dente. Tá, peraí, deixa eu catar meus arroz aqui. Tá louco, hein? Tu me deu 2 centavos de arroz, Roque? Mas é lógico, depois como é que você vai provar esse aqui? Tá bem al dente. Bem al dente, você entendeu? Aí o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho um fundo de legumes, que é tradicional. Agora eu vou entrar com o fundo de legumes, cuidando sempre do tempo, para mim não me perder no tempo. Tá. E agora aqui o que acontece? Agora aqui eu vou deixar dar o ponto. Tá, provei aqui o teu arroz Você viu que ele tá bem al dente. Aí tá uma delícia o sabor, hein? Então, por quê? Você vê, já tem o vinho branco, já tem a cebola, ele já tem o sal. Então aqui não leva mais sal. O parmesão também já vai dar uma puxada no sal. Mas o fungo não rouba? Não. Não rouba esse sal? Não, de jeito nenhum. E aqui, pessoal, isso aqui é o fundo da hidratação do fungo. Você não descarta. Porque aí você vai pondo aos... desculpa, Fábio. Você vai pondo aos poucos pra... como é que eu falo? Pra... absorver o sabor? Não, pra dar mais sabor. Ele vai dar mais sabor de fungo. Porque o que acontece? Agora o arroz vai estar puxando o sabor, né? Vai terminar de cozinhar. Agora eu vou deixar ele bem tranquilo aqui. Vou deixar ferver. Bem tranquilo? Bem calmo, assim, ó, entendeu? Depende muito da pressa. Tá, não, estamos de boa. Se você tiver um tempo mais curto, eu tenho pouco tempo, isso, aquilo. Em 5 minutos tá pronto o arroz, o risoto. Depois de tudo pré-pronto, que nem aí que entra a história que você falou assim, ó. De quanto tempo você pode demorar para fazer? Se você faz o pré-preparo, o mise en place, deixar pronto pro risoto, quando chegar seus convidados, é de 5 a 10 minutos. Porque é muito rápido, entendeu? Porque o risoto tem que ser servido quentinho. Não, o risoto né? esse negócio na hora, na hora. O risoto e a massa, que é bem... você fez, tem que servir. Não é, vou servir depois, vou esperar vou fazer, depois eu dou uma esquentada. Não, fez o risoto, já serviu, bem quente. Aí você vê, Fábio, agora ele já começou a ferver. Aí o que acontece? Conforme eu vou mexendo muito o risoto, eu vou sentindo o grão amaciar, ficando mais macio, cozinhando, entendeu? Então aí o amido, conforme ele vai cozinhando, ele vai secando. Muitas pessoas acham que pro risoto precisa colocar creme de leite para ele ficar cremoso. Eu não gosto. O que deixa o risoto cremoso? O risoto, aí vem um segredo de cada um. O risoto é a manteiga. No final, você coloca uma colher de manteiga e deixa ele descansar por 1 ou 2 minutos. Eu já gosto daquela cremosidade, que eu vou contar mais um segredinho que tá também na receita, que é a nata. Quando tiver próximo de ele estar pronto para ser servido, o que acontece? Eu entro com a nata, entendeu? Agora eu vou diminuir um pouco aqui, Fábio. Aqui. Aí. Aqui, ó. Não tá aumentando? Está aumentando, homem. Pode deixar no 5. Aqui no 4. Fogo bem baixinho. Fogo baixinho? Porque, ó, você tá vendo que... Você tá sentindo... Nossa. Você tá sentindo o cheiro? Delicioso.
Delicioso. Aí eu vou entrar com mais fundo, agora, por quê? você vai colocar mais fundo caldo de legumes. Esse caldo de legumes que você fez com o quê? Esse é típico de cozinha, para tudo você vai usar. É cebola, alho, salsão, não as folhas, o talo e aquela cenoura. parte mais branca. Isso, o salsão é o caldo. Isso. E cenoura. Tá. Aí você coloca para ferver, né? Deixa quanto tempo para absorver bem ali? Não, deixa ele ferver durante uns 5 minutinhos até daquela... Também posso congelar esse caldo? Também pode. Mas não é muito bom. Isso não? Aí... Não, porque o que acontece? Ele, como é legumes, tem salsão, ele de um dia pro outro ele amarga. Ah, entendi. Então você fez o almoço, usou na janta, aí depois... Bom, pode Fábio, preparar de manhã para usar à noite, Isso. aí tudo bem. Isso, não, perfeito, isso Tá. pode. Aqui tá praticamente pronto. Ok. Eu só vou finalizar ele depois com o Queijo queijo parmesão. e a nata. Primeiro a nata, daí eu entro com um pouquinho de queijo parmesão e coloco mais um pouquinho de manteiga e finalizo. Então, antes disso, a gente vai pro intervalo Perfeito. e na volta a gente faz a finalização e tem o vinho. Isso, daí eu ia abrir o vinho, deixar ele aerando, deixar ele respirando, que é um vinho que ele precisa dar uma respirada. Quanto tempo ele precisa respirar? O ideal seria uns 40, 50 minutos. Como nós não temos tudo isso, não tem problema a gente dar uma aerada na taça. Mas por que precisa disso? O que acontece? A oxidação? Não, que é? o que acontece? O vinho, quando passa por barrica de carvalho, que ele tem um certo tempo, esse ficou 18 meses numa barrica de carvalho. Aí ele vem para garrafa. Aí ele fica mais 2 anos em garrafa. Então ele tá um vinho muito fechado. E o vinho, ele... Altera o sabor? Não altera, ele vai expandindo o sabor, ele vai abrindo, quanto mais ele respirar, melhor. Por que o pessoal fala assim, o decanter? Eu já não gosto do decanter, eu prefiro abrir o vinho, deixar ele respirando na garrafa, que ele vai mudando aos poucos o sabor. Você vê a evolução do vinho na taça. E o decanter faz? O decanter, na verdade, é que antigamente não existia o vinho filtrado, né? Daí tinha aquele excesso de borra. E aquela volta do decanter é para quando servisse o vinho, a borra ficasse no fundo. Hoje a maioria do vinho ele é filtrado. Então ele filtra, daí ele vai para a barrica, ele não tem muita borra. E aí o que acontece? O decanter ele ajuda a aerar, né? Pegar mais oxigênio, que o vinho é vivo. Quando você abrir a garrafa, ele começa a respirar e aí ele tem uma evolução muito rápida. Por que ele dura poucos dias? Porque senão ele vai oxidar. Entendi. Abriu a garrafa, justamente. Aí vira o vinagre. Pronto, mais ou menos isso. Vamos lá então, vamos abrir o vinho, vamos chamar o intervalo. Na volta tem vinho, tem a finalização do nosso risoto aqui no Muito Mais. A gente já volta.